nesse vídeo eu vou aquarelar esse cogumelo Amanita muscaria junto com vocês para a gente conhecer e testar juntos esses pincéis da linha Premium para aquarela da marca Condor. Esses são os pincéis de código 5500, eles vêm nesses 3 tamanhos juntos, que é o tamanho 10, 8 e 4, e eles têm filamentos super macios, tem essa ponta bem precisa. Eu já venho usando e testando eles há alguns meses. Considero que eles têm um excelente custo-benefício, um valor bastante acessível pela qualidade que eles entregam. A única coisa que eu vou ficar devendo aqui nesse vídeo para vocês é em relação à longevidade, à durabilidade desse pincel, porque eu só venho testando eles há alguns meses, mas me parece que eles estão indo muito bem. Vamos para a pintura então? Já vai borrifando e hidratando suas tintas de aquarela por aí, que a gente já vai começar. Já estou com o meu papel separado, preparado aqui numa pranchetinha. Esse aqui é um papel da Balrong, linha Artist, de textura fina e gramatura 300. Eu cortei essa folha menorzinha, ela tá com 19 por 16, e a textura desse papel é bem marcada, bem evidente, então ele atua quase como uma lixa para o grafite. Eu vou tentar fazer o esboço de forma bem leve, né, com a mão leve, para não soltar muito grafite na superfície do papel e para que eu não precise apagar. Esse papel aqui, eu noto que ele puxa um pouco do material da borracha, e ele é bem sensível a borrachas comuns que a gente faz atrito para apagar, né? Então, tanto a limpa-tipos, que é mais gentil, quanto a borracha polimérica, não gosto muito de usar nesse papel. Eu acho que ela deixa um resíduo ou marca um pouco a textura. Então, estou tentando manter o traço bem solto, bem livre. Para quem gosta de desenhar, acompanha aqui o desenho junto comigo. O cogumelo tem um formato bem simples, então eu começo definindo o topo, as laterais para estabelecer minha composição e vou seguindo aqui com diagonais até que elas formem a curva, né? E quem não gosta dessa etapa do desenho, já tem vídeo aqui no canal que eu mostro uma técnica que utiliza papel vegetal para você transferir o desenho a partir da foto. Aqui na descrição do vídeo eu também deixei um link para a imagem de referência. Essa foto que está aqui na tela é da minha autoria, então vou deixar disponível para quem quiser depois abrir no computador, no celular e realizar a pintura junto comigo. E esse cogumelo ele tem uns detalhezinhos em branco, né, como se fosse uma casquinha. Então, eu vou definir aqui alguns lugares para representar essas casquinhas, para me lembrar de reservar, né, o papel nesses lugares. Você vê que essas manchinhas esbranquiçadas que ele tem, elas não são como uma estampa de bolinha de uma roupa, né? Ela é aleatória, tem variação de tamanhos, geralmente aqui na borda também. Parece que esse cogumelo, quanto mais jovem, mais ele aparece essas manchinhas brancas, né? Depois que ele vai ficando mais maduro, a gente vê menos. Ele tem tipo uma sainha aqui, né? Quando ele começa a abrir, e lá atrás essa sainha aparece mais escura. E algumas dessas casquinhas esbranquiçadas aqui, elas não são bem brancas, né? E ele tem, assim, umas ondulações, como é um cogumelinho jovenzinho, ele ainda tá, né, se formando. Depois aqui eu tenho uma área de sombra, mais ou menos por aqui, e o próprio tronquinho aqui do cogumelo tem umas texturinhas que a gente pode representar depois. Então, aqui essas agulhas, né? Depois eu vou trazer essas agulhas desse contexto do fundo de uma maneira mais soltinha. Então, mais ou menos já tá definido. Tô aqui com os 3 pincéis, né? Os 3 tamanhos de pincel que vem nesse kit 5500 da Condor. Ele é um pincel da linha Premium deles. E eu venho já usando esses pincéis há algum tempo, testando eles, né? E como foi uma demanda e um pedido de várias pessoas,
que eu testasse ou falasse minhas impressões sobre ele, né? Eu dei prioridade para usar e testar ele antes dos outros que a Condor me enviou de cortesia para conhecer. Então, vou começar a trabalhar aqui a primeira camada, considerando os tons mais claros, né, dessa composição. E eu tenho uma área de vegetação aqui, área de mata, né, sombreada. Eu estou embaixo, né, da copa das árvores, quando eu faço essa fotografia. Então, não é uma referência que está com uma iluminação muito estourada, ela até tá com uma iluminação assim um pouco difusa, né? Mas ele tem uma direção principal de luz de cima para baixo, tanto que o próprio chapéu do cogumelo sombreia aqui, né, a haste. Então, eu vou considerar tudo isso para trazer as cores aí. E eu posso já brincar um pouco com as cores mais claras desse fundo. Como eu já tenho sujeirinhas aqui no meu godê, eu posso aproveitar essas cores para dar uma renovada aqui no meu espaço de mistura. Fiapinhos. E já vou começar a trazer aqui um pouco de cor amarronzada para essa parte do fundo. Faz tempo que eu cortei esse papel, então preciso usar para não correr o risco de perder ele, né? Tô usando o pincel tamanho médio, esse aqui é o tamanho 8. E é um pincel muito bom para usar com papel mais texturizado de algodão. Vou aproveitar aqui esse marronzinho para tonalizar já o cogumelo também, não criar muita divisão aqui em relação ao fundo. Esse pincel, então, ele tem uma boa capacidade de absorver a mancha, né, a água, e aí no papel mais texturizado de algodão, que tem essa vocação, né, de puxar muito da umidade, é uma boa combinação. Se eu uso um pincel sintético que tem menos capacidade de retenção de água, como esses de filamento laranjado, assim, né, que até são mais firmes, eu preciso ficar carregando muitas vezes. E aí, nessas áreas aqui que eu cobri com esse marronzinho, né, para dar uma tonalizada aqui no papel já, para ter uma base dessa luz do contexto, eu posso voltar com papel toalha aqui para deixar um pouquinho mais clara essas áreas onde eu vou ter essas pipoquinhas, né, por cima do chapéuzinho aí. Vou trabalhar agora com um azul, junto com esses marrons aqui, criar um acinzentado para já trazer aqui uma sensação de sombra. Esse mesmo azul já pode me ajudar a trabalhar aqui com uma certa sensação de volume nesses locais onde a gente já não vai ter tanta luz atingindo o chapéu do cogumelo. E para essa primeira camada, já tô satisfeita. Então, agora eu vou esperar secar para poder chegar com mais intensidade, mais cor, tanto no próprio cogumelo quanto no fundo. Sequei completamente essa camada e agora eu vou começar a trabalhar um tom rosado, mas já evitando as pipoquinhas, porque esse tom rosado, meio violetado, é o que eu quero trabalhar nas luzes das ondulações aqui desse cogumelo, já também preparando um pouquinho a base para o vermelho. Então, uma camadinha bem leve. Aqui para baixo já não faz tanta importância, então nem preciso me preocupar muito. E com o amarelo eu já vou começar a migrar aqui para cima, para as bordas, para começar a trabalhar essa tonalidade mais alaranjada ali. Eu posso criar outros intervalos de pipoquinhas aqui também, tá? Não precisa ser uma coisa assim muito definida a partir
do próprio desenho, né? E vou deixar algumas intervenções desse laranja por aqui também. Vou já começar a trabalhar um pouco do vermelho, ainda um vermelho diluído, né? Ele vai esmaecer bastante aqui. Esse pincel ele forma uma ponta bem precisa, então para fazer essas reservas acaba sendo bastante útil, né? Tô testando aqui a expansão, como que ela tá acontecendo. Mais de pertinho aqui. Vocês já tinham ouvido falar dessa linha de pincéis, pessoal? Deixa aqui nos comentários quem já conhece, quem já testou, quem vem usando esse material, quais são as impressões de vocês e se alguém está sabendo pela primeira vez da existência deles também, vou gostar de saber que estou trazendo aí alguma contribuição, alguma informação nova e útil para vocês. Então, olha como a pontinha do pincel ajuda a ir desenhando essas reservas. E, claro, o papel algodão, ele ajuda a gente a manter esse tempo da umidade, né? Que permite a gente conectar essas áreas, às vezes um pouco distantes, a gente trabalha de um lado, vai para o outro, e a superfície ainda se mantendo úmida, a gente consegue trazer a nova mancha, a nova aguada do pincel, sem ter uma secagem da borda dessa manchinha que ficou ali na espera, né? Então a gente vai conectando cada uma dessas porções, transformando uma mancha única. Aqui embaixo eu vou querer trabalhar bem mais os intensos, então vou pegar a tinta agora um pouco mais cremosa aqui, já quero pesar a mão em algumas áreas. A tinta mais cremosa, ela favorece essa expansão de borda, né? E agora eu tô já tendo um pouquinho mais de oportunidade dessa expansão não ser tão descontrolada, tão solta. Então, bem na ponta do pincel, o pigmento, né, mais cremoso, eu consigo ajudar a trazer essas variações. E com outro pincel auxiliar, úmido, vou tirar o excesso aqui da umidade, eu posso ajudar a puxar a textura, né, ajudar a espalhar o pigmento, ou instalar mais água, se eu precisar de mais água. Porque aí nesse aqui eu tô com bastante intensidade de cor, eu não preciso ficar lavando, né? Aqui ainda tá muito úmido, vou esperar mais um pouquinho. Mas aqui para baixo eu já posso prosseguir. Como eu já umedeci a superfície, eu vou encostando o pincel e um bom tanto ele vai espalhando, né? Também depende de quanto eu me demorei naquela primeira camada ali do vermelho, quanto que eu me demorei com o pincel na superfície para favorecer com que o papel puxasse essa umidade. Vou trabalhar o violeta aqui junto com esse vermelho agora, já pesando mais tanto o valor tonal, né, mais escuro, quanto a cremosidade aqui da tinta nessa área que já não aparece mais tanta luz. Não estou tentando preencher tão uniforme, estou até tentando deixar um pouco de ranhura, de textura. Aqui ainda está bastante úmido, mas eu já posso ganhar aqui algumas cores mais intensas. Posso voltar para usar mais vermelho, ainda com uma contaminaçãozinha mais violetada ali. Vamos preenchendo aqui mais alguns escuros. Estão gostando de acompanhar esse processo, pessoal? Esse papel é muito delicioso de pintar. E conforme o papel vai secando e vai esmaecendo, oportunidade de trazer
mais pigmento. E mais umidade também, né? O pincel vem levemente úmido, arrastando um pouco da textura, ajuda. E aqui o pincelzinho menor vai me auxiliando a trazer um pouco mais dessa cor. Ali eu quero mais amarelo, que também esmaeceu. Então, vou carregar mais o amarelo aqui. Que em mistura com o vermelho vai trazer essa sensação mais alaranjada, né? Aqui em cima vou encostar um pouquinho de água para fazer diluir, derreter. Avançar na mistura aqui com o vermelho. Para quem tem interesse em aprender mais de aquarela, se aprofundar nessa técnica, aqui no canal a gente tem uma playlist de aulas completas em variados temas, então já deixo o convite para vocês conhecerem. O papel algodão ele é bastante permissivo com essa manipulação do pigmento, né? Esse arrasto de pigmento, enquanto a superfície está úmida. Papel de algodão é muito satisfatório de usar, é muito gostosinho de usar. Mas nem sempre foi assim para mim. Quando eu comecei na aquarela, eu investi num bloco de algodão, um papel mais caro, né? E eu me senti intimidada em praticar nele, porque eu ainda tinha muita deficiência de conceito teórico, né, de embasamento teórico aí nos fundamentos, principalmente nos fundamentos de realismo, não só atrelado à aquarela, mas que é universal aí a várias técnicas, né? Como construir volume, como identificar a temperatura da luz, das cores. Então fez muita diferença para mim, por exemplo, o estudo de sólidos geométricos, estudar a teoria das cores. Eu sei que tem um monte de gente que fala assim, nossa, isso é uma chatice, né? Mas isso faz toda a diferença quando você está buscando trazer uma representação realista, né? Porque aí você vai entender quando que é o momento de você trazer um valor tonal mais escuro e por quê, entender os motivos dessas escolhas, né? Então isso fez muita diferença para mim e aí passou a fazer ainda mais sentido usar materiais melhores, né? Principalmente papéis melhores, porque o papel ele é a parte mais cara, né, da nossa prática. A gente vai errar muito nessa construção da habilidade, do olhar. Então, quando a gente tem um material caro e que a gente sente que está desperdiçando, isso intimida, né? A gente sente que está desperdiçando quando a gente se frustra com o resultado. Então, eu percebi assim que estudar fundamentos, estudar essa parte teórica e enquanto isso ir praticando em papel mais barato, mesmo que eles não são tão satisfatórios de pintar ou não entregam um resultado tão estável, me deu esse repertório, né, essa atração aí para quando eu chego num papel algodão eu usufruir o melhor dele. Sei que pode ter quem discorde, mas isso foi parte da minha experiência, né? E aqui eu vou usar esse violetado mais escuro para começar a sombrear embaixo de algumas dessas pipoquinhas. Como a luz vem de cima e elas têm um certo relevo, é interessante sombrear aqui embaixo delas para dar essa sensação de volume, de tridimensional, né? Olha a reserva do branco do papel como já faz um efeito. E aqui, enquanto tá úmido, vou pesando mais nos escuros. Deixando um pouco irregular aqui a superfície. Pode ser que secando um pouco mais, a gente vai ter um pouco mais de esmaecimento aqui dessas camadas. Então, vou deixar um pouquinho mais marcado aqui essas ondulações. Tô tentando ainda reservar um pouco dessas áreas mais rosadas, que sugere essa
variação de brilho, né, do cogumelo. Poderia depois tentar fazer um levantamento de cor? Poderia, mas nem sempre fica tão natural quanto a gente já prevê um pouco dessa reserva antes. Vermelho, violeta. Tô tentando reforçar esses escuros em áreas em que eu já deixei alguma mancha mais escura, para dar mais essa sensação dessas ondulações ali. Tá bom. Vou começar a pensar na parte de baixo desse chapéuzinho, enquanto a parte de cima vai secando. Aqui teve uns violetadinhos que eu não gostei muito, vou tentar dar uma reduzida aqui na importância deles com um pouquinho de água. E com pincel levemente úmido, eu posso criar aqui algumas texturinhas, abrindo aqui com a umidade da cerda do pincel, uns branquinhos. Isso é importante, assim, avaliar como que tá a umidade da superfície nesse momento. Esses risquinhos de textura, eles funcionam bem quando o papel tá ainda úmido, mas não encharcado. E a gente deixa um pouquinho de água ali, ele vai abrindo um pouco de sensação de ranhura, né, de textura. Então eu vou testando. Se tem algum lugar que eu trouxe essa água e não abriu, ou é porque o papel já secou demais, né, não tem umidade suficiente ali para capilaridade interagir, né, com essa nova umidade sendo trazida. E outra coisa que acontece é o papel está molhado demais para essa intervenção e aí toda essa água se mistura muito rápido, não tem textura suficiente ali para abrir, né? Então eu vou observando o brilho do papel e esse tipo de filamento aqui permite trazer bastante essa precisão da ponta, né, para fazer essas ranhurinhas, mas com um pincelzinho fino também dá certo. E toda a umidade que a gente instala dessa forma é uma oportunidade de diluir pigmento que já está ali no papel, né? Tem alguns lugares que eu volto. Bom, vou começar a trabalhar aqui amarelo com o azul para criar essa cor mais de sombra aqui. Olha como o pincel pequenininho traz bastante umidade. Eu vou chegar um pouquinho aqui para cima. Vou escurecer um pouquinho algumas pipoquinhas aqui com esse cinzinha de leve. Para agregar um pouco de textura nelas, né? Não ficar uma coisa blocada, branca ali. Esse chapeuzinho vermelho tá ficando muito legal. Só essa parte aqui, eu acho que já vale o seu joinha aqui no vídeo dessa aula. Isso me ajuda muito a entender que vocês estão gostando do vídeo e também para o YouTube recomendar para outras pessoas. Então,
toda a contribuição aí que vocês dão com um joinha, um comentário, um compartilhamento, me ajuda muito por aqui também. E vou trabalhar um pouquinho mais do amarelo no final dessa sombra aqui no tronco. E agora com água no pincel, criando algumas intervenções de textura ali. Nesse momento tá tudo muito úmido, muito indefinido, mas eu vou seguir criando uma cor de sombra aqui, vou usar o restinho desses vermelhos, vou usar um pouco do amarelo. Então essas tríades, né, de família de primárias, a gente vai criando esses neutros para essas áreas mais lá do fundo. Com o pigmento mais cremoso, mesmo que o papel esteja úmido, a gente consegue ter alguma previsão de até onde essa expansão do pigmento acontece, né? Na sombra, as coisas perdem um pouco da definição também. Mais textura por aqui. E se eu me arrepender de algum efeito aqui que está acontecendo, né? Eu posso voltar com água aqui, por exemplo, e dar uma aliviada, ó, com papel toalha. Então não é algo que, nossa, não tem como voltar atrás. Vou usar agora o siena natural, que eu quero um nuance um pouco mais amarelo nessas franjinhas aqui. E com azul, siena, vermelho, começar a criar uma cor para essa sombra um pouquinho mais fechada lá atrás, mas eu quero uma sombra ainda quente, tipo um marrom. Então vou mesclando aqui, trouxe um pouco do azul ultramar para ele trazer um certo peso no valor dessa sombra. A pontinha do pincel encosta ali. E já ajuda a gente a trazer essa sensação de sobreposição, profundidade, né? Tá. Nesse estágio que tá aqui, eu quero começar a trabalhar o fundo. Aí me sobrou ainda desse violeta. Eu vou puxar umas texturas aqui agora que esse papel tá mais seco. Um pincel mais de lado. Superfície do papel mais seca também, a gente consegue essas texturas. Algumas aqui eu não gostei, vou dar uma desmanchadinha. Esses dias eu fiz uma página inteira do sketchbook na temática de cogumelos e postei lá no meu Instagram. Vou deixar o arroba por aqui, para quem ainda não me segue por lá, já vai lá seguir. Ah, tá ficando legalzinho até. Vou secar com o secador de cabelo, porque não tem nenhum brilho pairando, né? Nenhuma água pairando na superfície, então o jato do secador não vai empurrar. E aí a gente volta para fazer a finalização desse fundo. Trabalho seco, já não tem mais qualquer brilho na superfície. Posso começar a pensar nesse fundo. E eu quero fazer ele bem difuso, justamente para trazer mais nitidez para o cogumelo, né? Acho que até vou testar usar o grande aqui com vocês, para a gente ter mais velocidade para cobrir essa área do fundo. Eu vou começar aqui usando um azul escuro, para trazer essa carga mais densa aí de valor. Amarelo ocre, quero chegar numa espécie de verde. Vamos ver se eu vou conseguir aqui. E vou trabalhar verdes, marrons. Aqui eu já tenho um restinho de marrons, mas vou pegar mais desse aqui. Um marrom bem transparente, esse aqui é o betume.
E pode ser que agora que eu vou começar a trazer os escuros em volta, o cogumelo pareça mais claro do que a gente está percebendo ele aqui. E isso acontece por causa da relatividade, né, dos valores tonais. Quando você coloca algo mais escuro, né, perto de um elemento em meio tom ou mais claro, ele vai parecer mais claro do que perto de uma cor clara também, né? Então, vou começar aqui trazendo alguns marrons para tentar sentir como vai esse contraste. Porque se eu achar que está muito escuro, eu posso trazer mais água, posso borrifar, posso com um pincel auxiliar começar a derreter essa informação por aqui. Então não tem medo de testar. Aqui eu preciso começar a reservar um pouquinho. E esse papel é muito legal para esses efeitos da granulação, então acho que é uma cor que vai funcionar bem trazer esses escuros por aqui. E com esses escuros, eu pretendo destacar mais o cogumelo. Eu não preciso fazer o fundo coerente com a foto de referência. O que eu quero é variação de valor tonal, na verdade, para poder dar mais destaque aqui. Tá ficando interessante. Vou trabalhar mais esses esverdeados lá em cima e deixar bastante umidade aqui embaixo para eu poder ganhar tempo. Vou deixar as bordas mais recortadas ali. Ó, o pincel, ele rompe, né, na textura do papel, eu acho isso legal, então vou trabalhando a pontinha aqui do pincel, ó, bem precisa para fazer esses recortes, essa pintura em negativo, das pipoquinhas ali principalmente. O corpo do pincel, né, mais pressionado aqui me ajuda a fazer a cobertura, mas a pontinha me ajuda a ter precisão ali. E nesse ponto é interessante a gente ter paciência, né? Para fazer esses recortes. Vou borrifar para manter a umidade. Como o cogumelo já está seco, eu borrifo no ar, vai abranger toda a pintura, mas não vai ter problema de manchar o cogumelo, porque ele já está seco ali, né? A superfície ali já está seca. Vou trabalhar um pouquinho o amarelo cádmio e o ocre para trazer um pouquinho mais de variação nesses verdes. E com outro pincel aqui, eu vou testar trabalhar com esse ferrugem, como se a gente sugerisse aqui um pouquinho as agulhas, né, dessa vegetação. A úmido assim, elas abrem, ó, elas abrem um pouco nesse espaço dos verdes. Eu vou trabalhar mais esses tons quentes aqui embaixo. Aproveitando que tá úmido aqui, trabalhar mais esses efeitos dos marrons. E aqui vou reservar o recorte da sainha do cogumelo que tá ali atrás, com a pontinha do pincel, e aqui a lateral.
Com o pigmento mais denso aqui na ponta do pincel, fica mais escuro por ali, né? Mas agora, vou instalar mais dos marrons aqui. Desse lado tem mais água, então ele vai ficando mais claro, mas na medida que o papel for enxugando um pouco mais, eu pretendo trazer mais... Vou trabalhar agora mais diluído, para romper aqui algumas aberturinhas nesses verdes. Trabalhar aqui a sugestão de algumas agulhinhas, movimento rápido, mais com a ponta do pincel. Um pouco de aleatoriedade por ali. Trabalhar com o pincel mais de lado para não ficar tudo com a mesma ponta. Aqui tá úmido, então eu não vou conseguir romper a pincelada por aqui. Mas em alguns outros lugares a gente consegue deixar o papel respirar um pouco mais. Quando eu trouxe esses escuros aqui, perto do cabinho do cogumelo, eu vi como o cabinho ainda tá muito claro. E aí, eu vou fazer uma sobreposição depois que tiver seco. Aqui eu vou aproveitar um pouquinho da umidade no pincel para favorecer uma integração com o fundo. Como eu falei antes, quando a gente trabalha áreas de sombra, elas podem ter menos definição, menos nitidez. Isso ajuda a deixar a interpretação mais suave, mais natural. Aqui eu vou até trazer um pouquinho de umidade, ó, para esse fundo entrar um pouquinho no cabinho do cogumelo. Eu acho que isso já ajuda um pouco a aliviar a sensação que eu tenho, que tá tudo muito claro por ali. Um pouquinho de azul por aqui, para escurecer um pouco mais. E já melhorou bastante. Vou fazer alguns respinguinhos para soltar um pouco a interpretação. Nem sempre o papel algodão marca esses respingos, porque como ele tem muita água retida, acaba que ele dissolve tudo, né? Aqui eu tô trazendo um pouquinho mais de água para fazer um pouco de fusão com o fundo e integrar um pouco melhor. Aqui, olha como ficou tão uma sensação de coisa branca aqui, eu vou também trazer um pouquinho desses cinzas por aqui. E eu quero carregar um pouco mais aqui algumas sombras. Essas interpretações das agulhas dos pinheirinhos. Trazer contexto aqui para a área onde esse cogumelo nasceu. Variação entre coisas nítidas. Fazer alguns com ocre aqui para ver como é que fica. Alguns por cima do cogumelo, né? Naturalmente isso se interpola. E vou pesar um pouco mais aquela sombra lá atrás.
Agora com água, fazer derreter aqui para baixo. Viu como o cogumelo foi parecendo mais claro à medida que a gente foi escurecendo o contexto ao redor? Inclusive, essas pipoquinhas estão me passando a sensação de que estão brancas demais. Eu tô chegando aqui com cinza clarinho para cobrir um pouco algumas, reduzir um pouco esse contraste delas. Quando eu falo reduzir contraste, eu tô falando em aproximar semelhança de valor tonal, né? Então, eu deixo a área clara menos clara ou a área escura menos escura, mas na aquarela isso não é tão possível, né? Então, a gente chega numa aproximação ali. Conforme o papel está secando, estou vendo a oportunidade de trazer um pouquinho mais de detalhamento, né? Sem ficar tão difuso, porque o papel já está mais seco. Mas eu não quero exagerar muito nessa sensação de detalhe, porque eu tiro a atenção do cogumelo, né? Eu vou pausar novamente para terminar de secar aqui. Uma outra coisa que eu tô me segurando para não fazer, mas acho que eu vou fazer é usar outro pincel aqui. Ainda é da Condor, é um pincel chanfrado. Esse aqui vem no kit. Para pintura, não é para pintura em aquarela, mas eu gosto de usar ele para fazer algumas remoções. Uso ele úmido. Depois a gente pode tonalizar esses espaços, né? E essa remoção ela é um pouquinho mais fácil quando o papel ainda está úmido. Então, depois que seca, fica um pouquinho mais difícil fazer isso. Mas acho que ajuda a ganhar um pouquinho de luz. Quem já é aluna ou aluno aí dos meus cursos sabe como eu gosto desse pincel chanfrado. Eu comecei a usar ele por acidente, porque antes da aquarela eu fiz curso de pintura em madeira. E aí eu tinha esse pincel e comecei a experimentar com ele, porque na época eu não tinha muitos recursos para poder investir tanto assim em materiais. E recentemente eu fiquei sentida de saber que a Condor não vende esse pincel chanfradinho na numeração avulsa, agora ele só vem nesse kit junto com outros formatos de pincéis. Mas eu gostei também dos pincéis que vêm no kit junto com ele, principalmente o fininho de filete de detalhe. E vou testar também um pouquinho de raspagem em áreas que eu vejo que a massa de tinta permitir. Ó, aqui já muito úmido, não deixou. Nesses momentos não é muito interessante assim apressar essa secagem aqui. Eu borrifei aqui, eu deixei esse lado muito mais difuso, né? Ficou muito mais tempo. Úmido, então tá mais encharcado aqui. Só que se eu apressar com o secador, eu vou às vezes perder o tempo, né? Certo, para essa intervenção. Então eu vou pausar e vou aguardar secar um pouquinho. Antes de seguir, tem algumas pipoquinhas aqui que eu ainda tô achando muito claras. Eu vou chegar só com um pouco de água, tô com o pincel um pouco sujo ainda. Só porque eu não quero isso brilhando, eu não tenho um brilho aqui, essa região de mata pouco iluminada. Então, esse branco completo do papel aqui, por mais que eu tonalizei ali um pouquinho antes, ficou demais, né? Então, eu posso sujar um pouquinho. Eu quero
essa área aqui um pouquinho mais seca. Secou um pouquinho, eu já não vejo tanto brilho, mas o papel ainda tá encharcado, então eu vou testar fazer mais umas raspagens por aqui. Isso ajuda a trazer um pouquinho dessa dimensão, dessas espiguinhas, dessas agulhinhas espetadas. E essas porções, né, que eu fiz a remoção, eu posso tonalizar. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tirei um pouco de luz, eu posso voltar aqui com um tomzinho avermelhado, se eu quiser deixar essa raspagem mais na cor das agulhas ali, né? Eu só tenho que tomar cuidado para não vir tonalizando, não trazer essa umidade enquanto essa raspagem ainda está muito fresca. E com tons escuros, a gente pode também evidenciar essas luzes escurecendo ao redor com pintura em negativo. Então, onde ficou espaço de intervalo aqui, eu posso voltar, escurecer com pigmento mais moderado, né? Não tão diluído, mas ajuda a criar um pouquinho de dimensão aqui, mais variação de contraste para evidenciar essas agulhas. Essas aqui eu tô achando elas muito grossas, onde eu fiz a remoção com o pincel. Então, agora com o pigmento mais na pontinha do pincel, eu consigo reduzir um pouco a espessura. Dessas remoções. Então, não é que a remoção é uma estratégia sozinha, né? A gente pode complementar ela, inclusive complementar com opacos, se for do teu interesse aí fazer um pouquinho mais de brilho, né? Então, agora os escuros vêm para ajudar a evidenciar um pouco. Agora sim, vou secar com o secador, vou secar completamente para o papel perder toda a umidade. E se eu precisar de algum detalhamento, que seja possível que eu não ative exageradamente aqui essa área que já tá pintada. Então agora já tá bem sequinho, mas eu ainda tô sentindo essa área aqui muito luminosa, muito saltando aos olhos. Então vou trabalhar um acinzentado aqui para preencher um pouquinho mais com esse tom um pouquinho ferruginoso aqui, amarelado. Cores, né, tintas transparentes, então tô usando o House Sienna, o Ferrugem, que são tintas aí bem transparentes, e aí não deixa com aquela cara de tá opaco demais. E com o ultramar aqui, eu vou pesar um pouquinho mais essa sombra. Lá de trás. E deixa um pouquinho mais coerente aí com a luz do ambiente. Um pouquinho mais de manchinhas aqui em alguns desses grãozinhos mais aqui de baixo, que estão mais na sombra mesmo. E agora sim eu posso brincar um pouco mais para tonalizar essas agulhas. Depois que eu fiz a remoção e sequei, eu posso trazer mais da cor original delas aqui, que é essa cor meio avermelhada, né? Por conta desse pigmento transparente. Esse ferrugem é o PR, peguei um grumo de sépia aqui. Esse ferrugem é um transparente, né, avermelhado, PR 101. Algumas marcas vendem esse pigmento como se fosse o terra de siena queimado.
mas ele seca mais amarelado do que o Terra de Siena que eu tenho, que é de outra numeração aqui da Sennelier. Então, não se guiem pelos nomes fantasia das cores, olhem a lista de pigmento para você ter certeza que aquela cor é a que você está procurando, né? E assim a gente mantém ainda a luminosidade das agulhas, né? O tom mais claro delas, mas agora com a cor mais próxima do que é. E com esse preto agora um pouquinho mais denso, eu vou trazer aqui algumas linhas um pouco mais escuras por cima de algumas dessas claras, para não ficar sempre as claras por cima, sabe? Uma ou outra que sobrepõe é interessante. E porque agora que tá tudo seco, eu tenho certeza de qual é a cor que o trabalho vai ficar, né? Não vou fazer mais detalhamento que isso, porque senão eu corro o risco de começar a exagerar muito no detalhe dessas agulhas e não é esse o objetivo é dar mais destaque aqui pro cogumelo. E eu vou testar agora um pouquinho do branco, só para eu ver uma coisinha aqui, se eu conseguiria fazer alguma pipoquinha sem ficar muito esquisito, porque às vezes o branco, principalmente perto de um tom quente, ele salta muito uma cor mais azulada. Então, vou testar aqui, vou ver como ele vai secar. Tá, parece que tá indo bem. Senão eu posso misturar um pouquinho do amarelinho brilhante ou do ocre para tonalizar um pouco esse branco. Vamos ver se vai melhor. Mas eu quero ele meio cremoso mesmo. Eu acho que tá interessante aí para complementar um pouco alguns brilhinhos menores, algumas pipoquinhas dessas menores. Pronto, trabalho concluído. Agora já dá para tirar dos grampinhos, porque o trabalho já tá 100% seco, né? E a gente vê sem a interferência dessa prancheta. Ver aqui no contraste com o fundo como ficou. E eu gosto de olhar de longe, perceber se não tem algo assim muito estranho. Eu tô ainda sentindo um pouco estranho aqui essa conexão com o fundo, então vou trazer um pouquinho de água, ativar aqui um pouquinho do pigmento para deixar essa área um pouquinho mais difusa, não tão nítida, e um pouquinho mais escura. Porque como o cogumelo tem esse efeito arredondado, né, essa forma arredondada, não ter assim uma precisão muito nítida, muito recortada do fundo ajuda a integrar ele um pouquinho melhor ali na pintura. Vou trazer um pouquinho do amarelinho brilhante aqui para algumas pipoquinhas e até para algumas pontinhas aqui dessa sainha dele. É isso, pintura concluída. Agora é assinar. Esse foi o resultado da nossa pintura de hoje, testando os pincéis da Condor, da linha 5500, é a linha Premium para aquarela deles. Se você gostou dessa aula, dessa demonstração, de conhecer esses materiais novos que eu também estou conhecendo por aqui, deixa um comentário aqui no vídeo, quero saber se você já conhecia esse material, se você já tem esses pincéis, vocês estão usando ele já há bastante tempo ou ainda não conheciam? Me contem aqui nos comentários que eu vou gostar bastante de saber, de ter essa troca junto com vocês. E se você tiver sugestões de outros materiais que você gostaria de ver eu testando por aqui, deixa nos comentários. Eu não conheço ainda todos os que existem, então sempre que vocês sugerem, eu vou pesquisar, vou buscar, de repente, se está dentro das minhas possibilidades, eu adquiro, trago para mostrar para vocês numa demonstração. E se vocês fizerem essa pintura junto comigo, me marca lá no Instagram, que eu também adoro ver o trabalho de vocês e compartilhar quando vocês me marcam. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá e boas aquarelas!